Oi, gente. Meu nome é Nara. Eu vou apresentar uma pesquisa com o título Neologismos, um breve estudo e aplicações na evolução da língua portuguesa. Para a introdução do trabalho, eu trouxe a respeito das mudanças que ocorrem numa sociedade ao longo do tempo. A gente sabe que, com o passar dos anos, a sociedade, né, ela está em movimento. E essas mudanças, elas são sentidas nos diversos aspectos, sejam eles sociais, econômicos, ambientais, na cultura. E um desses aspectos em que essas mudanças são sentidas diz respeito às modificações na língua de um lugar. E isso possibilita estudos, né, e pesquisas referentes a esse tema. E conforme no decorrer desse trabalho, eu vou trazer alguns conceitos aqui para a gente estar estudando junto. A respeito da justificativa, eu queria analisar algumas expressões e palavras conforme a aplicação de alguns neologismos. Nesse caso aqui, trata do neologismo que é classificado como semântico, porque ele não é uma palavra que foi criada, uma expressão que foi criada, mas são expressões que já existem, porém elas têm significados diferentes de acordo com a aplicação delas. Os objetivos específicos desse trabalho eu dividi em 3 tópicos. O primeiro é identificar os conceitos referentes ao estudo dos neologismos. O segundo é que a gente pode perceber a dinâmica da língua. A língua tem essa característica, ela é mutável, no sentido das palavras e das expressões utilizadas. E em terceiro, a gente pode compreender as mudanças sociais, além da criação dos neologismos na língua portuguesa e como que isso influencia a nossa comunicação. Eu trouxe alguns conceitos aqui, algumas definições. A primeira delas é a respeito da neologia, que é o processo de criação lexical, e os neologismos, que são o produto desse processo, né? São as palavras criadas, as expressões criadas. Então, aqui diz que a neologia e o neologismo são termos que têm sido criados também para designar a criatividade no âmbito lexical. Já o léxico, ele trata do conjunto de palavras que são utilizados num determinado sistema linguístico e eles podem ser dicionarizados ou não. No que diz respeito ao arcaísmo, eles são palavras e expressões que caem em desuso, e aí é o que a gente chama de arcaísmo. E aí, nesse sentido, acontece que surgem, né, novas palavras e elas são aplicadas em contextos e com finalidades diversas. Um outro conceito que eu trouxe é o que é chamado desneologização, que trata da transformação de um neologismo em um léxico. O que significa isso? Que os neologismos, eles nem sempre vão ser registrados, nem sempre estão registrados. E quando acontece esse registro, quando ele é inserido na língua portuguesa, depois dela ser aceita e utilizada ali pelos seus falantes, ela deixa de ser um neologismo, essa expressão deixa de ser um neologismo e se torna um léxico. Esse é o processo de desneologização. Agora eu trouxe alguns exemplos aqui do que eu falei no início, que são os neologismos semânticos, que tratam de algumas expressões que possuem alguns significados diferentes de acordo com a aplicação de cada um. O primeiro é a expressão a fim de. E aí eu trouxe duas frases aqui de cada um dos exemplos, e eu vou ler e comentar um pouquinho. O primeiro exemplo aqui diz: estou a fim de você. Essa expressão destacada, ela tem o sentido de interesse e está apaixonado. A segunda é: se Mariana está a fim de ver um filme, ela vai ao cinema.
Nesse caso aqui, o interesse é diferente do anterior, porque o interesse da Mariana é em relação a uma ação que ela vai, né, fazer, que é ver o filme. O segundo exemplo é a expressão quadrado. Aí a primeira frase diz assim: o quadrado é uma figura plana que possui 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Essa expressão ela leva o sentido de definição, né? Está definindo o que é a figura geométrica ali, um quadrado. Ela está conceituando essa figura. A segunda diz assim: meu avô não entende muitas coisas. Ele tem um pensamento quadrado. O quadrado aqui, ele quer dizer que é um sentido de atraso. Quer dizer que é uma pessoa que tem uma inteligência limitada ou que ainda é resistente para algumas opiniões, alguns pensamentos e tem uma certa limitação ali. O terceiro exemplo é a expressão gato ou gata. E aí eu trouxe 2 frases. A primeira fala assim: Maria era uma gata na festa da faculdade. O gata, nessa frase, ela conota um elogio. E, né, diz que está apreciando a beleza de alguém, está elogiando a mulher ali na festa. O segundo é um ditado popular que diz comprar gato por lebre, que leva o sentido de ser algo ruim, né? É um sentido de engano, que a pessoa vai receber algo ali que tem uma qualidade inferior. Nesse trabalho a gente eu pude conhecer e analisar um pouco do processo da criação de novas palavras e das expressões gramaticais. Além disso, eu pude perceber também as mudanças sociais e o quanto isso reflete na nossa linguagem e no cotidiano das pessoas e num conjunto maior, né, no desenvolvimento de toda a comunidade. E entender um pouco como a neologia comprova o quanto a língua é mutável, dinâmica e viva, e como ela carrega, né, essas características de acordo com o surgimento e com o desaparecimento de algumas palavras, que vão formar a nossa língua, a língua portuguesa, e possibilitando, assim, diversos estudos também. Aqui são as referências que eu utilizei. E obrigada, é isso.